iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje mais um programa inédito, dando continuidade à conversa que temos mantido aqui desde o programa passado com o advogado, jornalista e publicitário Laerte Ferraz, que entre as várias qualidades, as várias habilidades que ele tem profissionais, ele foi gerente nacional de marketing da Filco, respondeu por direção de marketing em alguns grandes veículos de comunicação, como Gazeta do Povo, Estadão de São Paulo e muitas outras experiências aí. O Laerte está nos contando aqui um pouquinho sobre as práticas e as técnicas Rosa Cruzes e a eficácia dessas técnicas na aplicação, né, do dia a dia, tanto na esfera profissional como na esfera familiar. Tudo bem, Laerte? Tudo bem, Jamil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse programa, falando um pouco das minhas experiências pessoais, das minhas vivências dentro dos ensinamentos Rosa Cruzes. Perfeito. Laerte, nós deixamos aí em pauta alguns assuntos para abordarmos hoje, né, com você. Eu quero começar com o seguinte: desde as primeiras décadas do século passado, o poder do pensamento vem assumindo assim um papel de cada vez mais destaque na mídia, né? Vários livros foram editados, desembocando, né, no começo desse século com o fenômeno editorial que foi o livro O Segredo, que acabou se transformando em filme, né? De acordo com a Ordem Rosa Cruz, com a filosofia Rosa Cruz, é isso mesmo? Os pensamentos são coisas? Bom, sim, nós podemos separar essa questão em duas partes, né? Uma, falando especificamente do segredo, desse fenômeno editorial chamado segredo, e outra das técnicas Rosa Cruzes, e ainda vou falar sobre as técnicas Rosa Cruzes. Dentro do conhecimento da doutrina Rosa Cruz, dentro das técnicas Rosa Cruzes, sem dúvida, pensamentos são coisas, porque pensamento é uma forma de energia, e uma forma de energia extremamente poderosa. A criação, qualquer forma de criação, em que você concebe algo e transforma isso em realidade, desde que seja um prosaico jantar para amigos, você concebe a ideia de fazer o jantar, você vai lá, executa o jantar e ele se transforma, ele se materializa através da ação. Mas também ele se materializa através da própria energia que o pensamento tem. A mente humana é um emissor de energia extremamente poderoso. E esta energia, a gente sabe hoje, isso já está mais do que comprovado, e a física quântica fala disso também, que tudo é energia, tudo, inclusive a matéria é uma forma mais densa de energia. Então, materializar a energia é algo possível, sim. Já aconteceu muitas vezes. No âmbito das técnicas Rosa Cruzes, nós temos um termo, né, que é a questão da criação mental, visualização criativa, né, que se refere justamente a isso. O que vem a ser isso e a sua aplicação, Laerte? Pois é, você mencionou o livro O Segredo. Virou um fenômeno editorial, mas a coisa não é exatamente novidade, a gente já viu... Não é exatamente um segredo. Não é exatamente um segredo. Quer dizer, aliás, na verdade, o livro, que é muito interessante, o filme também é muito bem feito, eu tive a oportunidade de assistir, se era segredo para todo mundo, para nós, Rosa Cruzes, não era, porque é uma técnica ensinada formalmente, né? Ela é uma coisa que esse livro não explica, é o detalhamento, a maneira detalhada de como isso deve ser feito. E dentro das técnicas Rosa Cruzes, você aprende como isso deve ser feito. Então, nós chamamos eu chamo de criação mental, né? Então, você cria mentalmente uma imagem, projeta essa imagem, e essa imagem ela se materializa. De que forma? A emissão dos seus pensamentos, a energia que você emite quando você coloca, potencializado pelas emoções que você coloca, pelos sentimentos que você coloca nesse pensamento, são projetados e isto você cria as condições para atrair para você aquilo que você imaginou. Se existe algum segredo, o segredo é como pensar. Porque não é simplesmente pensar, existe uma forma de pensar específica que propicia a materialização do pensamento? Não é bem isto que eu diria. Eu diria que o que existe você pode pensar a coisa errada, né? E aí você vai atrair, porque o eu interior, a mente interior, ela não discrimina o que é bom ou é mal. Quando você pensa alguma coisa, e também ela não discrimina entre fantasia e realidade. Se você colocou sentimentos, se você colocou emoções, se você visualizou o que você quer
de forma realista, a mente interior capta isso como realidade e vai transformar isso em realidade. Ela vai entender como realidade, né? E ela não discrimina bem e mal. Inclusive é uma citação bíblica sobre isso, né? Eu tenho várias situações de vida com essa, mas... Acho que a de Salomão é a mais conhecida, né? Existe uma frase atribuída a Salomão, né, que está na Bíblia, que diz que ele teria dito que aquilo que eu mais temo é o que me acontece. Eu não sei se é atribuída a ele, enfim, mas eu sei que é uma frase que consta na Bíblia e que eu conheci uma pessoa, uma moça que tinha um pavor absurdo de insetos, né? E era uma coisa assim muito estranha, mas ela tinha aquele pavor, era uma coisa para ser investigada e não havia muito que se pudesse fazer, particularmente de aranhas. Era incrível a quantidade de aranhas que essa pessoa conseguia atrair para ela. Parece até que ela era um polo de atração. Então não é coincidência. Não, existe um mecanismo aí. Dentro do pensamento Rosa Cruz, coincidência não existe, né? Quer dizer, eu acredito que a emissão desse pensamento voltada para o medo que a pessoa tinha de que aquilo acontecesse, realmente acabava atraindo para ela determinadas condições adversas, né? O importante é aprender as técnicas para fazer com que isto seja executado de maneira positiva. Perfeito. Este eu acho o lado mais significativo. Como é que isto acontece, né? Emissão desses pensamentos. Se você pensa, olha, eu quero ganhar na loteria, né? Eventualmente você vai jogar na loteria e você vai ganhar um prêmiozinho pequenininho, não vai resolver os seus problemas financeiros. Você estava querendo ganhar na loteria, não por outra razão, não pelo prazer de ganhar na loteria, mas você queria ganhar na loteria para resolver os seus problemas financeiros. Aqui está um erro que muita gente comete. A pessoa não deve pensar, eu quero ganhar na loteria, ela não deve querer ensinar para o nosso subconsciente, para o subconsciente dela, né, o caminho que deve percorrer para atingir aquele resultado. Não é a loteria que resolve o problema, é o montante de dinheiro que ela quer, ou às vezes nem o dinheiro, às vezes ela quer aquele dinheiro para uma casa. Então, ao invés de mentalizar a loteria, o dinheiro e o dinheiro a casa, ela mentaliza somente a casa e a casa pode ser atraída para ela. Os meios são deixados a encamento universal. Exatamente, né? Exatamente. Este é o segredo, né? Quer dizer, a maneira de pensar e aprender a pensar. Às vezes, pessoas que dizem assim, eu gostaria de ter companhia e focaliza uma pessoa em particular. Aí, depois que consegue se relacionar com aquela pessoa, atrai aquela pessoa para ela, descobre que aquela pessoa não tem nada daquilo que ela imaginou que tivesse. Então, ao invés de atrair um benefício, ela trouxe um malefício, né? Um malefício. Então, às vezes, a maneira de pensar, que é talvez o aspecto mais importante na técnica e que deve ser aprendido. Talvez por essa razão é que muitos Rosacruzes tomam bastante cuidado na utilização dessa técnica, porque não é uma técnica que seja inócua. Eu acho que o mais interessante nisso tudo, Laerte, hoje já é, depois de tantas manifestações assim na mídia, né, sobre isso, já é quase lugar comum dizer que pensamento positivo faz bem. É verdade. A questão é, como você está colocando, é o porquê que faz bem, né? Quer dizer, a estrutura, o mecanismo, né? O que torna compreensível, né, o funcionamento da coisa. É o que você está falando, se baseia em energia, né, em atração vibracional. A diferença entre pensamento mecânico e pensamento emocionalizado, existe alguma diferença nessa técnica? Sim, sem dúvida. O processo, quando você... o cérebro é dividido em duas partes, né? Dizem que o hemisfério esquerdo é o hemisfério onde está localizada a razão e o hemisfério direito é onde está localizada a emoção, né? O lado esquerdo, portanto, na forma invertida, o lado esquerdo do corpo seria o lado da emoção, o lado do coração, e a mão direita o lado da razão, o lado... existem maneiras de pensar diferentes. Muitas vezes, isso você aprende muito em técnicas de comunicação, de propaganda e publicidade, por exemplo, em que você pega a pessoa primeiro pela emoção e depois a razão. Então você tem que despertar, chamar a atenção da pessoa pela emoção e depois ela racionaliza em cima daquilo, da proposta que você está fazendo. Mas pegar a pessoa pela emoção é muito importante. Então é óbvio que quando você junta essas duas formas de pensar, o sentir, né, o emocional, junto com o racional, você tem uma forma muito poderosa de pensamento.
E é o que me consta, Laerte, essa técnica da visualização criativa, da criação mental, faz parte dos primeiros elementos que são oferecidos já aos membros da ordem, já nas primeiras monografias, se não me engano. É verdade, logo no princípio é retomado mais adiante, quer dizer, a técnica da visualização criativa, ou a técnica da criação mental, como eu pessoalmente gosto de chamar, ela é ensinada logo no princípio e depois ela é retomada mais vezes ao longo dos estudos. Agora, o que é importante e que muita gente talvez não se atente adequadamente em relação a isso, é que é importante o que se vai pensar, a forma como se vai pensar. Quer dizer, mais do que aplicar a técnica é relativamente fácil de ser aprendida. Depois que você aprende, você aprendeu. É uma questão de exercício, mas o que pensar é que exige muito cuidado. Perfeito. Laerte, vamos falar um pouquinho de cura, né? Outro assunto que está aqui na nossa pauta. No âmbito Rosa Cruz, né, de acordo com a Ordem Rosa Cruz, como é que se enxerga a questão da cura? Como é que essa cura se processa? É possível curar à distância, curar mentalmente, curar emitindo um tipo específico de energia ou vibração, essa vibração do pensamento, por exemplo, que você se referiu? Pois é. A cura é um capítulo todo à parte, né? Quer dizer, muita gente atribui a cura, né, características metafísicas até, né? Quer dizer, existe um grau nesse sentido, sim, mas a cura é, como outros fenômenos, um fenômeno mental. Quer dizer, se você usa a força do seu pensamento e canaliza esse pensamento da forma adequada, né, e mentalizando isto da forma adequada em relação à cura de outra pessoa, o resultado se manifesta. E se manifesta muitas vezes de forma dramática, muito rapidamente. É incrível. Você poderia citar algum exemplo prático na sua vida pessoal, por exemplo, em que principalmente os princípios Rosacruzes de cura foram fundamentais? Eu já fui curado por um Rosa Cruz há muito tempo atrás, quando eu estava nos primeiros momentos da ordem. Eu ouvia falar de cura e eu pedi ajuda de um Rosa Cruz com muito mais experiência do que eu na época, e ele simplesmente falou: o que você está sentindo? Eu falei: estou sentindo um mal-estar terrível, dor de cabeça, etc. Ele simplesmente, com um toque de mão, e eu continuei falando com ele, eu não cheguei a terminar a frase, eu parei, olhei para ele e falei assim: passou. Ele falou: passou? Eu falei: passou. Ele falou: então ótimo. Não era isso? Isso é possível mesmo. Isso é possível. Depois disso, é claro que quando você é objeto de algo assim, né, e passou assim, como se tirasse com a mão, né? Quando você é objeto disso, eu fiquei muito intrigado e comecei a pesquisar mais e comecei a me dedicar, inclusive, a repetir aquilo que ele havia feito, quis aprender aquilo que ele havia exercitado e comecei a exercitar técnicas de cura de acordo com os princípios Rosacruzes. Bom, eu só posso dizer para você que eu tenho vários casos registrados. Eu escrevi isso num livro autobiográfico. Você me contou, se não me engano, há algum tempo atrás, com relação à sua filha. Parece que tem um episódio nesse sentido. Tem, minha filha era muito pequena e nós estávamos numa videolocadora e havia pedrisco do lado de fora e ela estava brincando ali na videolocadora enquanto escolhíamos vídeo. Eu e a mãe dela escolhíamos vídeo e a menina caiu e abriu a cabeça assim, um talho bem profundo na testa e sangrava muito. E todo mundo ela entrou na videolocadora chorando e banhada em sangue, né? E todo mundo se assustou muito e ninguém sabia o que fazer, etc. E naquele momento as atendentes da videolocadora, muito agitadas: olha, vamos levar a menina para o hospital, tem um pronto-socorro aqui, vai ser necessário uns pontos. E eu olhei e falei assim: vou tentar aquilo que eu aprendi. Estudando. Não é que eu vou tentar, eu vou conseguir. Havia em mim um grau de convicção muito grande de que eu iria conseguir. Então, pura e simplesmente, eu pedi um papel toalha. Eles falaram: olha, a gente não tem nada aqui. Eu falei: não precisa, eu quero só um papel toalha. Tá? Pus um papel toalha no rosto dela, só limpei assim para ver onde é que era o corte. Coloquei a mão em cima, mentalizando da forma adequada, dentro das técnicas que eu havia aprendido e com a energia correta, e imediatamente o sangue estancou. Mas assim, imediatamente.
enquanto eu fazia isso, a atendente dizia, não, senhor, vamos levar no hospital, e aí a mãe da minha filha disse para a atendente, ele sabe o que ele está fazendo. Essa demonstração de confiança dela também foi muito importante naquele momento. E, bom, o sangue estancou, eu pura e simplesmente peguei um outro papel toalha molhado, passei no rostinho dela para limpar daquele sangue e fui levá-la para casa. Eu vou lhe dizer que não só o sangue estancou, como a noite já estava meio cicatrizado e não ficou nem marca depois disso. Olha que coisa interessante. Nem marca. Então, é preciso que haja também a determinação dentro de cada um e a convicção de que, se aplicar, vai funcionar. Sem dúvida. E funciona. Nós sabemos que todo um grau é dedicado à arte de cura, Rosa Cruz, né? O sexto grau tem essa... Que é o sexto grau. Evidentemente que a ordem, o objetivo dela não é formar curadores, inclusive ela desaconselha, caso a pessoa não seja médica, não tenha licença especial, que não aplique isso, né, para terceiros, a não ser para os seus próprios familiares, que é o que você acabou fazendo, né? Ou para os familiares, ou numa circunstância, ou dizendo, sempre fazendo as recomendações à pessoa de que aquilo não é um poder seu. Você não é poder, não é um poder, isso é uma tolice, né? É simplesmente a energia que todos nós temos, a força mental que todos nós temos e que pode ser aplicada em benefício das pessoas na cura. Isso, olha, até onde eu posso imaginar, qualquer pessoa pode fazer. É só querer ter a vontade, a determinação e a prática por tempo suficiente, o exercício constante da prática das técnicas que vai conseguir realizar. É bastante simples, por um lado, mas ao mesmo tempo tem todo um embasamento que justifica isso e que é o sexto grau inteiro da ordem fala sobre isso. É que tem informações realmente, algumas eu diria até que são inéditas. Ainda são inéditas para a própria medicina, né? Pelo menos eu não tenho conhecimento de que a ciência tenha pesquisado, mas tem relações com o sistema parasimpático, etc. Enfim, mas o importante é que não é aqui o caso de se detalhar o conteúdo do sexto grau, mas apenas dizer que o efeito prático disso é indiscutível. Eu tenho uma pessoa que até me autorizou a dizer, ela sofria de enxaqueca, assim, terrível, ela já tinha tentado médico, várias coisas, etc. E um dia eu percebi que ela não estava bem, perguntei, escuta, posso tentar uma coisa com você? Ela falou, pode. Aí eu fui, fiz a aplicação daquela técnica conforme eu havia aprendido. E eu falei, olha, eu só te peço que depois que passar a sua enxaqueca, você me avise, tá? E saí, nós trabalhávamos juntos, né? Me afastei. Passou-se uma meia hora, 40 minutos mais ou menos, eu peguei no telefone, liguei para aquela pessoa, isso é muito comum de acontecer. Liguei para aquela pessoa e perguntei, escutei a sua dor de cabeça. Aí a pessoa, olha, sabe que melhorou? Tá quase bom. Aí eu falei, tá bom, quando ficar bom tudo, você me liga, tá? Desliguei o telefone. Não passou 2 minutos, a pessoa ligou de novo, Laerte, eu quero te dizer que passou. E assim, depois disso, essa pessoa nunca mais teve esse problema. Nesse caso foi uma cura quase que praticamente permanente. Eu acho que sim. Eu telefonava de vez em quando e perguntava, e aí, passou a sua dor de cabeça? Voltou a sua enxaqueca? Ela falou, nunca mais. Muito interessante. Laerte, uma coisa que chamou atenção, aproveitando no primeiro programa, no programa anterior que nós falamos, né, algumas pessoas até pediram, estamos aqui atendendo as solicitações, que você tocasse rapidamente, novamente, na questão da projeção psíquica. Você citou en passant um caso que você teve de comprovação de que é realmente possível projetar a consciência para fora do corpo. Seria algum outro caso, talvez mais... Certo. Para usar um termo que você gosta, mais dramático, né? Eu já tinha feito o trabalho de projeção algumas vezes e em 1983 eu fui para o Cairo, Egito, disputar o Campeonato Mundial de Karatê. E naquela época as comunicações para o Brasil eram um tanto complicadas, conseguir telefonema era complicado, o correio não funcionava bem, enfim, era tudo muito complicado. E eu deixei aqui no Brasil aquela que viria a ser depois a minha mulher e ela ficou muito agitada com a ideia de eu ir disputar um campeonato mundial, achava que era uma coisa muito perigosa, etc. Ficou muito preocupada. E eu queria tranquilizá-la. E nós estávamos no início do nosso relacionamento, né?
E enquanto eu estava lá, eu procurei entrar dentro do processo de relaxamento para fazer o desdobramento num horário em que ela estivesse dormindo aqui. Né? Considerando a diferença de horários, né? Há uma diferença de horário, de fuso horário, né? Então, eu fiz as técnicas e até que eu consegui me sentir deixando, né, o meu corpo físico, e eu imediatamente me via onde eu queria estar, que era no quarto dela. Eu entrei, olhei, ela estava deitada na cama, e eu a chamei, fiquei a chamando algumas vezes, chamando. Né? E a impressão que eu tive é que ela acordou, abriu os olhos, olhou para mim e tal, e eu dei o recado, dizendo que estava tudo bem, que ela não se preocupasse, que eu estava bem, que eu voltaria bem, que voltaria logo, etc. Me despedi e voltei. A primeira coisa que eu fiz foi sentar à mesa do apartamento onde eu estava e escrever uma carta a ela relatando aquilo que havia acontecido. Fechei essa carta, guardei comigo. No dia seguinte, eu entreguei a carta na recepção do hotel e despachei para o Brasil. Bom, voltei. Alguns dias depois, eu voltei para o Brasil e eu a encontrei minha mulher, foi aquela alegria, etc. E passado um tempinho eu perguntei, escuta, aconteceu alguma coisa de diferente, alguma coisa interessante? Aí ela disse, olha, já que você está tocando no assunto, aconteceu, eu tive um sonho com você. Eu falei, um sonho? Que interessante, conta isso para mim, como é que foi? Aí ela disse, eu sonhei que você tinha entrado aqui no quarto. Ela falou, eu não vi você, não era você, não é que não era você, ela falou, eu não vi a tua imagem, eu não vi a sua fisionomia, mas eu vi assim como um halo, eu vi como uma névoa. Uma forma fluídica. Uma forma, ela descreveu como uma névoa, como um halo, ou como uma aura, alguma coisa assim, clara, mais ou menos brilhante. Ela falou, e eu escutei, eu acordei. Ela falou, não sei se eu estava dormindo, acordada. Aí eu olhei, vi, reconheci que era você, apesar de não parecer você, eu reconheci. E, nesse momento, você falou comigo, a gente se despediu, etc. Eu falei, tá bom. Bom, passou-se um tempão, porque o correio do Cairo para cá, não sei por que razão, cartas internacionais demoravam uma enormidade. Passaram-se 10 dias ou 2 semanas, até que a carta finalmente chegou. Um dia eu cheguei para encontrá-la, ela estava lendo a carta, ela falou, então você veio mesmo? Eu falei, eu vim sim, eu fiz uma técnica de projeção e eu estive aqui te visitando. Essa foi uma das comprovações que eu tive. Que interessante, Laerto. Bom, essas são, né, nesses 2 programas você citou algumas das técnicas, das muitas técnicas que são perpetuadas aí pela tradição Rosa Cruz e repassadas a toda e qualquer pessoa de boa vontade, né, para que ela possa aí atingir o domínio da vida, como nós nos referimos na Ordem Rosa Cruz, comandar o seu destino, melhorar a sua vida e principalmente auxiliar os demais. Laerto, no finalzinho agora do programa, nós temos aí 5 minutos, um assunto que é muito trazido a nós na Ordem Rosa Cruz é a questão da relação da Ordem Rosa Cruz com uma ordem co-irmã, que é a maçonaria. E como eu sei que você também faz parte da fraternidade maçônica, eu acho que vou aproveitar a oportunidade aqui para perguntar para você, ninguém melhor do que você, para responder aí quais são as afinidades e as diferenças, as ligações possíveis que existem aí entre a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria. Perfeito, Jamil. Bom, em primeiro lugar, obrigado, mas eu não acho que eu seja ninguém melhor do que eu. Deve existir muitas pessoas que sabem sobre isso, muito mais do que eu, inclusive. Então, me permita dizer que dentro da minha concepção e vivendo dentro das 2 organizações, intensamente nas 2 organizações, eu diria para você que elas têm muitos aspectos de afinidade e de semelhanças. Né? As 2 são iniciáticas, as 2 têm caráter esotérico, as 2 trabalham sobre a moral e sobre a ética, as 2 têm conteúdo de caráter filosófico muito profundo. Tem até algumas similaridades em relação a disposições de templo, etc. Mas se existe alguma diferença, apesar disso, são organizações totalmente independentes e que não se conjuminam oficialmente. Quer dizer, são organizações, quem está numa e outra, mas são organizações que têm muitos pontos de afinidade. O que eu diria é que na maçonaria o aspecto da preparação da pessoa para o trabalho social, para transformar o homem, aquilo que se diz, né, polir a pedra para transformá-lo em alguém útil à sociedade, é talvez um dos focos principais
da maçonaria, ou seja, transformar o trabalho é mais voltado para o caráter social, enquanto na Ordem Rosa Cruz é um trabalho muito mais de preparação individual para o trabalho psíquico, o desenvolvimento psíquico. Essas são, por um lado, das muitas similaridades, talvez a maior diferença que a gente possa perceber. Perfeito. Laerto, quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, né, em nos esclarecer um pouquinho mais, principalmente aos nossos amigos de casa, a respeito das técnicas Rosa Cruzes, e fica aberto aqui o programa para que você possa voltar outras vezes. E para aquelas pessoas que quiserem te contactar, eu acho que o teu e-mail andou aparecendo aí, né, as pessoas podem te escrever, podem de repente te fazer algumas perguntas, pedidos de esclarecimento. Sem dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado, Jamil, pela oportunidade. Para mim é um prazer falar sobre a Ordem Rosa Cruz e as minhas experiências pessoais. E eu deixo aqui o meu e-mail a todos para que entrem em contato sem restrição. Todos que escreverem serão respondidos. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Laerto, e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nossos abraços, né? Nossas melhores vibrações de paz profunda, e que até a próxima quarta-feira estejamos dispostos a percorrer esse caminho de evolução, de crescimento, de autoconhecimento. Até lá.